neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Grande é seu nome, maravilhoso, bendito nome, Jesus, Senhor, Rei poderoso és, Jesus, meu mestre, maravilhoso, Jesus, Senhor, é o grande pastor, a rocha dos séculos, onipotente és, reverenciai-o, amai seu nome, maravilhoso, Jesus, Senhor. Grande é seu nome, Deus poderoso, de amor infindo, Jesus, Senhor, meu Pai celeste, Jesus, meu mestre, maravilhoso, Jesus, Senhor. Reverenciai-o, amai seu nome, maravilhoso, Jesus, Senhor, Jesus, Senhor. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo.
2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Ouvintes, nós temos dois tipos de profecia. Como estas que encontramos nas Escrituras, dos dons carismáticos, e hoje só deve ser recebida pela igreja quando se refere a coisas que não estão escritas na Bíblia. Se você vai numa reunião de oração e ali levanta um profeta ou uma profetisa e começa a profetizar: eis que estou contigo, estou convosco, e repetindo coisas que estão escritas na Bíblia, isto é falso. Não tenha medo de dizer: isto é falso. Se vem uma profecia lhe dizendo que você deve ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, ou que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tudo isto é falso. Essa profecia é falsa. Se vem uma profecia dizendo que eu sou um homem bom, sou um salvo, sou um verdadeiro pregador, eu digo: essa profecia é falsa. Se vem uma profecia dizendo que eu sou falso, eu direi a mesma coisa: ela é falsa. Eu já julguei profecia assim. Alguém dizendo que eu não sou eleito, que eu não sou um salvo, que eu sou perdido. E o outro ouviu uma voz dizendo que eu sou salvo, que eu sou um eleito, tudo mais. Eu disse: todos dois são falsos. Eu não preciso de profecia para dizer que eu sou filho de Deus. De maneira alguma. Agora, a profecia dos dons da igreja, nos quais nós cremos dentro da ordem da igreja, que diz, por exemplo: amanhã tal ponte vai cair e vai matar tantos homens, tantas pessoas. Então, isso não está escrito na Bíblia. E como eu vou saber se aquela profecia é verdadeira? É se aquilo acontecer. Amanhã vai chover em tal lugar, assim, assim. E não chove, então aquilo é falso. Envia-me fulano de tal, para tal lugar, assim, assim. Isso não está escrito na Bíblia. Desta maneira, os dons edificam a igreja, quando ordenados de acordo com a ordem da igreja. Agora, a profecia na qual Laodiceia não crê nesta era, não aceita, não recebe, como Herodias não podia receber a profecia de João, como Jezabel não podia amar a profecia de Elias, a igreja laodiceiana não ama o profeta, a profecia de Deus, porque a profecia vem através do profeta. Na verdade, essa profecia é escriturística. Então, um profeta viria simplesmente lembrando o povo, não sob dons, mas pela palavra pregada, falada, e revelando as Escrituras, revelando onde está o verdadeiro batismo, como você deve se batizar, de que forma você deve crer em Deus, Deus repartido em 3 pessoas, 3 personalidades, portanto, ou num Deus único, com 3 manifestações, Pai, Filho e Espírito Santo, revelando o Apocalipse, mostrando o lugar da mulher nas Escrituras, junto a Deus, portanto, mostrando o lugar do homem. Então, Laodiceia, quando ouve isso, disse: somos ricos, não temos falta de nada, não precisamos de profeta.
Esse é o estado de Laodiceia. Então, o que se passa com este povo dos últimos dias? Uma vez que estamos vivendo a última era da igreja, eles se desviaram da palavra. Não aconteceu outra coisa. Fique sabendo que Satanás não conseguiria nunca introduzir o pecado no mundo se Eva não tivesse saído da palavra. Satanás nunca teria implantado os seus credos e os seus dogmas e repartido as vestes de Jesus se ele não conseguisse tirar a igreja da palavra, dando então as suas doutrinas que encontramos no Apocalipse: a nicolaíta, baalanita e jezabelita. Então esta igreja laodiceiana não pode crer de maneira alguma no profeta, porque ela não pode crer na profecia. Ela crê nas falsas profecias, naqueles que veem seus próprios nomes falando bem dela. Ela crê em Zedequias e em seus comparsas, em seu grupo de profetas, mas ela não crê no Micaías. Ela não crê no Elias. Isso é próprio dela. E mais do que isso, ela odeia o profeta. Ela odeia a ponto de procurar até a sua própria vida. Sim, amados. Uma característica perfeita da era em que estamos vivendo, como Laodiceia, está aí. Eles não são mais fervorosos acerca da profecia bíblica. E a própria Bíblia diz que por falta de profecia, eles se corrompem. Então se tornam mornos quanto a ela, quanto à profecia. Eles são diligentes. Eles não são mornos em relação ao serviço natural que tentam prestar a Deus. Trabalham dia e noite. É por isso que nós precisamos de um profeta para enxergarmos estas coisas. Eles não são mornos, frios, em relação ao serviço a Deus. Caim era um homem quente no culto. O culto dele foi muito mais trabalhoso. Teve muito mais arranjo do que o de Abel. E assim, a igreja laodiceiana procede porque o pai dela é Caim, disse Jesus. Então eles são mornos quanto à profecia verdadeira de Deus. Agora, quanto aos seus credos, as suas doutrinas, eles são zelosos, como os fariseus, os sacerdotes foram tão zelosos a ponto de matarem a Jesus Cristo, aos apóstolos, a todos os fiéis, cuidando de estar fazendo um serviço a Deus. Eles trabalham dia e noite, eles escrevem, eles estudam, eles oram, eles calejam os joelhos, eles levam noites e noites fazendo um tratado contra o profeta, contra a profecia de Deus. Então eles são mornos em relação à palavra, à profecia original. Mas quanto aos seus credos, eles não são mornos, eles são diligentes. Bom, amados, por que o povo se perde em meio a tanta confusão? E muitos chegam a dizer: em quem vamos crer mais? Se cada uma dos milhares diz que está com a verdade. Dizem, todas as religiões são boas. Não há mais do que duas religiões. Você assustou? Sim, não há mais do que duas. Uma verdadeira e outra falsa. Se esta falsa está subdividida em títulos e mais títulos e tudo isso, uma mais velha, outro mais novo, outro renovado, outro daqui e dali, isso não importa. Mas só existem duas.
uma falsa e uma verdadeira, duas vinhas. A Bíblia é clara nisso. E por que as pessoas ficam confundidas? Na verdade, está escrito que seria posto em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, mas aquele que nela cresce não seria confundido. Sempre a verdadeira profecia confundiu as falsas. Elias foi um homem perturbador. A mensagem de Noé não era nada, era louca, mas perturbou o mundo de então. Eles dizem, isso aí é um João ninguém, mas a sua mensagem perturba o mundo. A sua mensagem os inquieta. A sua mensagem, por fim, levará grandes pessoas que um dia pensaram que não tinham tempo e não deveriam dar tempo para se ocuparem com tão pequena coisa. Isso para mostrar o desprezo, a se ocuparem com diligência contra elas. Sim, amados, muitas pessoas pouco se importam em ler o Velho Testamento e por isso desconhecem o cumprimento das profecias no Novo Testamento. Desconhecem as promessas e especialmente desconhecem a principal coisa que está acontecendo neste dia, nesta hora presente. Vocês sabem que os teólogos tinham a Bíblia na cabeça, as Escrituras nas mãos e as conheciam de cor. E eles estavam justamente no lugar certo em que deveria nascer o Messias, em Belém. E quando Herodes inquiriu deles, eles sabiam perfeitamente, com sabedoria intelectual, literária e intelectual, que o Messias deveria nascer em Belém. Mas somente 3 pastores revelados tiveram uma estrela que os guiou onde estava o Messias. Eles tinham conhecimento literário e intelectual, religioso da coisa, que era lá mesmo em Belém. Mas quando a coisa aconteceu, a Virgem concebeu e deu à luz um filho, eles não sabiam de maneira alguma onde estava aquele filho. E aquele filho cresceu, segundo as profecias do Velho Testamento. E eles, por fim, deixaram ali suas Bíblias em cima de suas mesas e foram arrancar cabelos das barbas desse filho. Foram cuspir naquele templo. Quando se um homem cuspisse dentro do templo onde eles adoravam, ele seria apedrejado. Mas, no entanto, eles cuspiram no templo. Eles feriram o templo, direta ou indiretamente. Eles deram punhadas em Jesus, através das armas que eles estavam usando, do sistema político do dia. Eles levaram Jesus Cristo à cruz. Veja, foi através dos romanos, que os romanos estavam sobre eles, a igreja estava sem sal, o sal tinha ficado insípido e ela estava sob um domínio político. E então ela não podia fazer outra coisa senão casar a coisa, misturar a coisa. E como eles poderiam levar, sendo eles os intérpretes das Escrituras, levar o cumprimento máximo das Escrituras naquele dia para ser julgado por um homem pagão que não entendia nada de Deus. É o que eles fazem hoje. Pegam um homem chamado, vocacionado por Deus, simplesmente por não ter passado pelas suas escolas de pensamento, e os levam para os bastidores de homens que estão ordenados mesmo por Deus, mas para outro fim muito diferente. Não para julgarem a religião, não para julgarem coisas espirituais. Paulo os repreendeu por causa disto, repreendeu os coríntios, em 1 Coríntios capítulo 6. Não podeis vós mesmos julgar estas coisas,
Por que vocês vão levar estas coisas para ímpios? Os sacerdotes levaram Jesus para ímpios, que não entendiam nada das Escrituras, sendo eles doutores nas Escrituras. Deveriam dizer, não, esse é o Messias, porque nele está se cumprindo tudo. Ele disse, crede pelo menos por causa das obras. Mas vejam, o conhecimento deles causou-lhes a queda. Causou-lhes a queda terrível. Causou-lhes cegueira. Jesus chegou a dizer 1000 vezes preferível, em força de expressão, que eles fossem cegos, que eles não tivessem as Escrituras, que eles não conhecessem as Escrituras, que eles não fossem sacerdotes, que eles fossem ladrões, que eles fossem meretrizes como Maria Madalena, como ladrão crucificado do lado direito. Sim, amados, se nós formos esperar por esta fonte que deveria indicar um profeta nesta era para o povo pereceria, sem dúvida. Então Deus tem que passar por todos eles e chamar leigos, homens descompromissados, com suas mentes descompatibilizadas, chamar doidos do deserto. Foi um doido do deserto, comedor de gafanhoto com mel, barata com mel, exalava mau cheiro, sem colarinho duro, sem coisa alguma, sem treinar gestos numa plataforma. Levou o seu dedo grosso, sem anel, para um outro, que para eles, para os entendidos, era um bastardo, porque a Virgem concebeu. Que mistério é esse? E esse louco do deserto, João Batista, com aquele dedo grosso, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem deveria apontá-lo como Cordeiro de Deus era Caifás, era o sumo sacerdote, e não um louco lá do deserto. Mas a palavra diz, a Bíblia diz que, sendo Anás, Caifás, sumos sacerdotes, a palavra do Senhor veio a João lá no deserto. A palavra do Senhor não veio a eles, embora eles, tendo em suas mãos, tendo em suas mentes, tendo em seus intelectos, é a mesma coisa agora. Não mudou, não. Salva-te por ti mesmo. Aqui está a mensagem de Jesus Cristo para esta era. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amigo, considera grande dor quando na cruz sofreu teu Salvador, e no madeiro a maldição levou, trazendo salvação ao pecador. Olha pro Gólgota, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por nós morreu. Olha pro Gólgota. Você crê na profecia, você crê no profeta. E nesta hora isto é uma obra do Espírito Santo. Se ele tem falado ao seu coração, diga ao Senhor Jesus, eu creio, Senhor. Eu creio de toda a minha alma, de todo o meu coração, que é a profecia revelada nas Escrituras para mim, individualmente, nesse instante. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
profecias já estão cumpridas. Tudo nos diz que Cristo vem já. Toda alma que não é redimida, nesse dia muito sofrerá. Mas para todos que fomos lavados, esse dia glorioso será. Subiremos a morar com Cristo por toda a eternidade. Este mundo ficará turbado, sem consolo, sem gozo e sem paz. Clamará ao Senhor dos céus, mas então será tarde demais. Mas para todos que fomos lavados, esse dia glorioso será. Subiremos a morar com Cristo por toda a eternidade. Jesus divino, Mestre bendito, eis-me rendido ante teus pés. Venho louvar-te com gratidão. Teu amor sem igual me ha dado a paz que no mundo não há. Com todo meu coração, e do meu canto, pois te amo, meu Senhor, com que pagar-te? Pois lá no céu, onde tu reinas e nele habitas, vou contemplar teu rosto belo, que nobre amor. Contigo estarei gozando também pelos séculos. Amém. Com todo meu coração, te dou meu canto, pois te amo, meu Senhor, com que pagar-te? Seguir-te quero, bom Salvador, pois quero chegar naquela mansão onde morais, Senhor, onde morais, Senhor, onde morais, Senhor.